Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora é um momento muito maravilhoso, né? O momento da palavra de Deus com o obreiro Gideão, homem de Deus. Está com sua oportunidade essa noite, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Vamos orar aqui pelo homem de Deus. Estenda sua mão para cá, igreja. Maravilhoso Deus e eterno Pai, que apresenta teu filho, Pai, esta noite, Deus. Que o Senhor venha usar ele como o Senhor nunca usou nas tuas mãos, Deus. Usa a boca dele para falar, meu Deus, com nós esta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço, abençoa ele, a família dele. Abençoa, Pai, a vida dele nessa terra, Senhor. E cada dia mais, Senhor, o Senhor venha usar ele nessa terra, Deus, para ganhar almas para o teu reino, Deus. E esta noite, Pai, eu apresento ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia, igreja. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém? Eita glória. O culto já começou abençoado, igreja. Deus está aqui nesse momento. E nós já estamos sentindo a presença do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, quem de nós aqui já foi ou já teve uma roça, uma lavoura para trabalhar? Quem ainda não teve, mas já foi nenhuma, não já? O que toda lavoura ela precisa? De cuidado, né? Cuidado de quem? Do agricultor. Ou seja, ela precisa de um tempo, de uma dedicação daquele que cuida dela, para que ela venha florescer, frutificar e dar frutos, né? Se o agricultor não puser a mão na massa, infelizmente a lavoura ela não vai nos trazer nenhum fruto. Amém? Hoje iremos falar aqui especificamente de uma árvore, de uma fruta, né? Que frutifica, que é a videira. Quem trouxe sua Bíblia, abre para nós aí no livro de João, capítulo 15, do verso de 1 ao 11. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto se de si mesmo não se permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo que secará, e o apanha e o lança no fogo e os queima. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito frutos, e assim vós tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Verso 11. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Amém? Pode sentar. O
que a palavra nos traz hoje? A palavra nos fala que Jesus Cristo é a própria videira, a videira verdadeira. E quem somos nós hoje na videira que é Cristo? Se Deus é o agricultor, Jesus como a videira, quem somos nós hoje na videira que é Cristo? O próprio Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ou seja, Jesus está dizendo para nós que ele é a base, ele é a raiz, né? Quando ele fala que eu sou a videira verdadeira, ele está atestando a todos nós que nós somos totalmente dependentes dele enquanto videira. Porque quem criou a videira foi o próprio Pai, né? No verso 2 ele diz assim, ó: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Ele quem? Deus, o Criador, né? O agricultor da videira. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Ou seja, Jesus está falando aqui para todos nós que ele é a videira e que nós somos os ramos dele, nós somos os galhos. Agora, o que nós temos, quem somos nós nessa videira que é Cristo? Nós somos os galhos, ramos dele, né? A qual nós temos que frutificar. Frutificar para quê? Para que o Criador venha fazer a colheita. Porque a parte dele ele já fez. Ele plantou a videira. Quando Deus mandou Jesus na terra, ele estava mandando a videira, ele estava plantando a videira aqui, para que a videira viesse dar frutos. Quem somos frutos? Nós já fomos frutos. Hoje, nós fazemos parte da videira, nós fazemos parte desse corpo. Nós hoje somos os galhos, os ramos da videira. E o que isso quer nos relatar? Que nós também temos que frutificar, para que o Criador venha ter sua colheita digna, como ele sempre desejou e almejou. Qual que é o papel da videira aqui? A videira, acredito que todos conheçam, o pé de uva, ou seja, é uma planta que, quando ela cresce sem cuidado, qual que é o sentido dela? O sentido dela é ramificar. Ela não é uma planta que ela vai crescer com caule e virar um arbusto bonito. Ela precisa da mão do agricultor para que ela venha dar frutos. Por qual sentido? Porque se ela permanecer, se alguém comer uma uva, jogar ali a semente dela e deixar que floresça uma vinha, né, um pé de uva, como conhecido, ela vai crescer, mas ela não vai prosperar. Por qual sentido? Porque ela vai andar ramificando pelo chão. Se não tiver alguém que vá fazer ali uma base para que ela venha ramificar em cima, né? Ela vai rastejar pelo chão. E qual que é o sentido dela? As folhas delas, elas tendem a ficar corrosiva, né? As folhas não dão fruto bom. Quem de vocês aqui já viu um pé de uva? Quem já viu pessoalmente? Lá na minha casa, quando eu era criança, na casa da minha avó, tinha um pé de uva. Eu não sei se ela plantou ou se nasceu ali por conta, se alguém jogou uma semente. Mas eu me lembro que era um pé de uva verde e lá ela não dava um fruto bom. Ela frutificava todo ano, mas era uma fruta azeda. Você botava ela na boca, era um trem azedo que ninguém suportava comer, né? Ou seja, por que ela dava aquele fruto tão azedo? Porque ela não tinha o cuidado, o manejo certo, o trato na terra. Eu lembro que ela só tinha um caule grosso, porque ela já era muito antiga, e as folhas dela caíam pelo chão e tudo, e ela assim, você olhava, observava ela que não era uma planta bem cuidada, bem zelada, até porque a terra lá também não era muito boa, mas ela não tinha o manejo certo, o trato correto. Ou seja, se ela não tem o trato certo, o manejo correto do agricultor, ela não tende a dar um bom fruto. Agora, eu particularmente nunca vi pessoalmente, mas já vi pela internet, aquelas vinhas, aquelas colônias, aquelas fazendas, né, as vinícolas que chamam, e é lindo demais, aquele trenzão gigante, né, o fruto saudável. Lá no Rio Grande do Sul, o irmão Vicente estava dando exemplo agora aqui do que tem acontecido lá,
Lá é um dos grandes produtores vinícolas do Brasil, né? Fora do Brasil, a Itália produz muito, mas aqui no Brasil, o Sul produz bastante. E o processo ali para a uva ser feita até chegar no vinho, eles pisam e tudo. Quem vai lá na cultura gaúcha, presencia e pode fazer isso também. Ou seja, mas para que chegue naquele fruto saboroso, bonito, visualmente, gostoso, tem todo um processo por trás. E esse processo é a mão, literalmente, do agricultor. E o que nós vemos com isso aqui? Quando Deus mandou Jesus aqui na terra, para passar todo aquele processo que nós já conhecemos, e morrer para nós ser redimidos dos nossos pecados, Ele estava plantando ali a videira. Ele estava lançando a semente da videira na terra para que ela viesse crescer, florescer e trazer frutos a ele, ao agricultor. Mas qual é a nossa parte nesse contexto todo, Gildean? No livro de João 14:6, diz o seguinte, Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O que esse versículo tem a ver com esse contexto? Quando Deus mandou Jesus na terra para que ele viesse fazer discípulos, ele estava plantando a videira, e a videira ia dar galhos. Quem são os galhos? Somos discípulos de Jesus, somos nós hoje. Nós já fomos o fruto, nós já fomos colhidos. Hoje nós fazemos parte dessa videira. Alguém nos ganhou para Cristo lá atrás. Esse alguém era um ramo da videira, era um galho da videira. E ele germinou esse fruto que fomos nós um dia. Hoje nós já fazemos parte dessa videira. Mas hoje nós também temos que dar fruto para o reino, para o Criador, né? O fruto ele sai da plantação e ele vai na mão do agricultor. Para o agricultor se deliciar, se deleitar. E é o que Deus quer de nós hoje. Ele já fez a parte dele, que foi plantar a videira. Ele quer de nós hoje que nós venhamos frutificar. Ou seja, que nós venhamos fazer o ID dele como discípulo que nós somos, para ver ganhar almas para Jesus. Os frutos que Jesus busca hoje são as almas que nós, enquanto ramos dessa videira maravilhosa, que é Cristo Jesus, venhamos trazer para Ele. Agora fica uma pergunta para a gente. Quantas almas nós já ganhamos para Cristo esse ano? Ou seja, quantos frutos nós, enquanto parte da videira, entregamos para o agricultor? Entregamos para Deus? Nós tivemos uma reunião aqui na segunda-feira e o pastor Giovanni nos fez essa pergunta. Quantas almas nós temos ganhado para Cristo esse ano? Não estamos falando do passado, não estamos falando desse ano, né? E esse questionamento ficou me martelando, né? É muito pouco que nós temos feito. Então, se Deus lançou uma semente na terra que foi Cristo, e ela cresceu, germinou, está aí uma videira linda, todos podem olhar e contemplar como a árvore mais perfeita da terra, que foi Cristo. Se nós somos ramos, nós somos braços dessa videira, cadê nossos frutos? Aonde estão os frutos para ser colhido pelo agricultor? A palavra de Deus fala que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Porém, todo aquele que der fruto, ele limpa para que produza mais frutos. Ou seja, nós não precisamos ser cortados da videira que é Cristo. O que Jesus quer de nós é que nós venhamos ser limpos, que Ele venha nos limpar mais ainda. Mas que limpeza é essa, Judeia? Se nós já fomos ganhados, nós já temos nossa salvação em dia com o Senhor. Quando Jesus trata, irmão Vicente, dessa limpeza da vinha, eu acredito que seja aquela poda. Todo agricultor faz a poda para que a sua árvore venha dar mais fruto.
E qual é a poda que Cristo tem feito em nós? É cortando o galho do orgulho, da prepotência, da preguiça, né? da arrogância que nós temos, de acharmos às vezes que nós já somos a própria videira. E a palavra fala que nós somos apenas um galho dela. E a qualquer momento, o agricultor pode nos cortar. Mas você está falando então, Judean, que Deus vai cortar-me da videira e vai me lançar no fogo? A palavra de Deus fala que Deus, Ele também é justiça. E a justiça de Deus está sendo feita. Para muitos, a justiça está chegando até com bastante antecedência. Nós vivemos no tempo da graça, mas essa graça está sendo confundida com outras questões. Tem gente achando que o tempo da graça ele vai ser eterno. Não vai chegar o tempo da justiça. Eu acredito que esteja chegando para muita gente. Da mesma forma que está acontecendo lá no sul, por exemplo. Para a gente que é cristão, a gente não pode simplesmente olhar aquela situação ali como um desastre natural, como algo que vem a acontecer naturalmente. Nós que somos cristãos, que temos conhecimento da palavra de Deus, nós entendemos que ali também já é a justiça de Deus sendo feita para um povo. Um povo que, querendo ou não, elegeu um líder que não agrada aos olhos de Deus. O líder deles tem particularidades que não nos convêm. É um homossexual, né? E o povo elegeu esse camarada. Eu vi um estudo, eu não me aprofundei para saber se esse dado ele era real. Mas eu assisti essa semana num podcast que falava que 87 cidades no Rio Grande do Sul não existe uma igreja evangélica. Eu vou pesquisar para saber a veracidade disso. Mas eu estou só trazendo esse dado que eu vi num podcast, inclusive cristão, né? Ou seja, por que tem esse tanto de cidade que não tem uma sequer igreja evangélica lá? Porque as forças ocultas trabalham muito forte. Lá é muito forte ainda a questão do candomblé, do terreiro, enfim, todas essas situações. Então, se abre uma igreja lá, logo se fecha. Ou seja, é um povo que está pagando por escolhas e atitudes deles. Judeu, mas e aquelas pessoas inocentes que estão morrendo lá? As pessoas inocentes, nós temos que entender que elas estão sendo colhidas pelo Criador. Já é frutos que já estão prontos para a colheita e Deus já está colhendo, para não que se venha a se corromper também. Então nós não temos que se preocupar com os cristãos que estão morrendo lá, porque eles já estão indo para a glória. Temos que nos preocupar com os que não estão sendo colhidos, os que estão morrendo lá sem Cristo. Porque nós, enquanto parte da videira, não estamos dando fruto. E esses frutos estão morrendo todo dia. Sabe aquela planta que os frutos já nascem mortos? Tem muita planta que nasce assim, né? Na lavoura principalmente, no café. Às vezes o café começa a dar aquela praga e a fruta antes mesmo de nascer já está sendo corroída. Ou seja, tem muito ramo hoje que já está entregando frutos mortos. Frutos que não vêm ser do agrado do Senhor. Então, qual que é o sentido disso tudo? É que nós venhamos, sim, ser esses ramos e galhos de uma videira que dá bons frutos, irmão Vicente. Amém? Nós somos essas varas, esses galhos. E o papel do galho na videira é dar esses frutos. Ou seja, nós já estamos limpos para dar esses frutos. Mas se preciso for, Deus ele vai nos podar mais ainda. Ele vai nos tirar esses galhos que ainda estão em nós, essa soberba, essa falta de vontade, né? E de achar que só a nossa salvação já está pronta, já está boa para nós. Deus vai nos podar. E como é que Deus vai nos podar? Nos colocando à prova. Às vezes tem coisas que nós colocamos acima da vontade do Senhor. Tem coisas que nós colocamos no direcionamento e nós focamos ali perdidamente naquele caminho, achando que é bom aos nossos olhos, mas para Deus
Não tem sentido nenhum. O que é que Deus vai fazer? Vai cortar, vai podar. E às vezes esse galho que Deus está podando de nós, mexe muito com a gente. Porque é algo que nós desejamos muito, mas às vezes não colocamos na vontade do Senhor. São desejos apenas nossos. E Deus vai às vezes deixar até a gente entrar, para a gente pegar um gostinho. Quando você for pegando o gosto, Ele vai lá e poda. Porque nós somos criados para fazer a vontade de Deus. Para nós virmos dar frutos para Ele, que é o agricultor. Né? Então, quando Deus nos coloca ou nos permite entrar em provações, Ele está nos deixando passar por um processo para nós vermos que esses galhos que nós achamos que é fruto nosso, não convém ao Senhor. Que o que Ele quer é simplesmente os galhos que dão frutos a Ele. Ou seja, nós temos que tirar de nós essa capa de crente que nós estamos vestindo e, de fato, arrancar essas folhas e ficar só o galho seco ali. Só o galho seco, mas um galho seco na presença do Senhor, que vai nascer novas folhas e folhas boas. Ou seja, que essas folhas venham ser folhas que venham trazer fruto, ou seja, que essas novas folhas que Deus vai permitir que nós nasçamos, seja o desejo de ganhar almas, o desejo de fazer a sua obra, né? A vontade de ministrar a palavra do Senhor aos corações de quem precisa, não nos calar onde não nos convém. Às vezes a gente se preocupa em falar da palavra de Deus em ambientes que nós achamos que não necessariamente precisaríamos falar, dentro do trabalho, em alguns outros locais, onde tem pessoas no nosso entorno que, se nós formos falar da palavra de Deus, nós achamos que vai machucar. Mas nós temos sim que falar, né? Deus não nos criou em mais semelhança dele para que nós venhamos ser crentes medrosos, não. Porque falar dentro da igreja, todos nós falamos. Mas lá fora é que nós temos que trazer a palavra de Deus com mais vertente. No verso 4, ele diz assim: permaneceis em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar nenhum permanecendo em mim. Ou seja, Jesus está falando que se nós não estivermos firmes na presença dele, se nós não estivermos firmes na videira que é o Senhor, nós não vamos dar fruto. Então não adianta a gente estar dentro da igreja se não tivermos firmes na videira que é Cristo. Ele fala que nenhum galho fora da videira vai dar fruto. Ou seja, se você pegar um galho de uma árvore, quebrar ele e jogar ao chão, é impossível ele frutificar. Então, como nós vamos dar fruto se não estivermos verdadeiramente na presença do Senhor? É impossível. É impossível nós darmos frutos se não estivermos verdadeiramente na presença do Senhor. No 5 ele diz: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecerdes em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, Deus está testando para nós que sem Ele nada nós podemos fazer. Tem coisas que Deus permite, às vezes pela nossa pidança. Nós pedimos tantos a Deus uma coisa e Ele às vezes nos entrega. Vai, meu filho, toca aí para ver até onde é que você dá conta. Mas sem Ele, irmão Vicente, nada nós podemos fazer. Não adianta a gente botar um propósito na nossa vida que não seja na dependência do Senhor. Da mesma forma, nenhuma árvore vai dar fruto se não tiver firmada ao caule. Né? Então, o que Deus quer de nós aqui? Que nós venhamos estar firmes na palavra do Senhor. Que nós venhamos estar firmes na presença dEle. Que o Espírito Santo do Senhor venha estar conosco, no nosso coração, para que nós venhamos frutificar
para que o agricultor venha fazer a colheita. Desde quando eu nasci que a gente escuta falar, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Meus avós, bisavós, tataravós. E por que Jesus nunca voltou? Porque nós, galhos, ramos dessa videira, não estamos entregando frutos a Ele. Como que Jesus vai voltar agora, com tanta gente ainda, que não foi salvo para o reino dEle? Deus não quer levar só um terço daqui para o céu. Deus quer levar o máximo de pessoas que Ele puder. Mas para isso ele constituiu homens e mulheres aqui na terra, para que nós venhamos ganhar essas almas, para que nós venhamos dar fruto ao Senhor. Glória a Deus. Tem galho que já não está dando mais fruto, mesmo estando na videira. Ou seja, tem pessoas que mesmo dentro da igreja não dá mais fruto. Pode já até ter dado fruto lá atrás, mas hoje não dá mais. Então que nós venhamos deixar que o Criador venha fazer essa poda em nós e desejar que Deus venha nos podar. Deus, tira de mim esse orgulho, tira de mim essa vaidade que eu tenho. Coloca em mim um coração de pastor, de ganhar almas, de cuidar de pessoas, né? Nosso ministério hoje, ele trabalha com esse cuidado pessoal de pessoas, né? Nós trabalhamos com célula, que é um cuidado mais íntimo. Nós trabalhamos com encontro, né? Temos o MDA aí para todos nós participarmos, que é o meu discípulo amado, trabalho que a Mara já vem fazendo muito bem feito. Ou seja, Deus está querendo isso de nós, então nós temos que pedir, desejar ao Senhor que nós venhamos ser galhos podados por Ele, para que nós venhamos sim dar frutos para o Senhor. Eu sei que um dia todos nós já demos frutos ao Senhor. Nós já fomos uma videira, um galho da videira frutífera. E por que hoje nós se colocamos numa posição de não dar mais frutos? Nós hoje estamos querendo ser a raiz, ser a base, ser a própria videira, criar ramos em nós mesmos. Nós nunca vamos ser a própria videira. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Tem muita gente achando que é a videira já. Tem muita gente que já acha que ele é a videira, que ele já ganhou muitas almas, que ele já ganhou muitos frutos para o Criador e que não precisa mais. Ele acha que por ele já ter conseguido muitos frutos, que os frutos deles agora tenham que dar mais frutos. E não é isso que Deus nos mostra. Enquanto aqui nós tivermos, nós temos que ser ramos e galhos que dão bons frutos. Sabe o que acontece com um galho que não dá mais fruto? Ou o galho que não dá mais fruto é a pessoa que não permanece mais em Cristo. Ou seja, lá no verso 2 ele fala: todo ramo que em mim não der fruto, ele corta. E lá no 6, ele diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Ou seja, no 2 ele diz que todo ramo, estando em mim, não der fruto, ele o corta, ele quem? O agricultor. Lá no 6 ele complementa: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e ele os secará, e os apanhará e lançará ao fogo. Ou seja, se nós que estamos ainda firmes na videira como galhos, não der frutos, a justiça de Deus vai ser feita. Vai chegar um momento que Deus vai cortar esse galho. E o galho lançado fora, ele vai secar. E depois dele secar, ele vai ser lançado ao fogo. Ou seja, Deus está falando para nós aqui abertamente que se nós não dermos frutos ao Senhor, ao Criador, a justiça dele será feita também em nossas vidas. Imagina se quando nós chegarmos no dia do arrebatamento, quando Deus pedir para olhar nossas mãos, cadê os frutos que nós temos para apresentar-os a Ele? Né? Ou seja, Deus, mas eu passei a minha vida inteira dedicada à tua obra. Mas dedicada ao quê? O que você conseguiu para a minha obra? Cadê os frutos que você tem para que meu Pai venha colher? Não tem. Né?
A vara que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Porém, a que dá fruto, alegra o coração do agricultor. Ou seja, nós temos que ter no nosso coração em ser essa vara que dá fruto. Essa vara que vai alegrar o agricultor, que o agricultor é o nosso Deus. Nós não temos que pensar em ser cortado, que vamos ser lançados fora. Nós temos que pensar que nós vamos ser essa vara que frutifica. Deus fala que todo aquele que dá fruto, ele vai limpando, vai podando. É o que Deus tem feito nas nossas vidas. Deus tem tirado galhos de nós que não nos pertencem mais, para que nós venhamos ser fruto e venhamos frutificar mais ainda. Judeu, mas o que esse tema tem a ver com o culto de cura e libertação? Se nós pararmos para refletirmos que nós hoje somos parte dessa videira, que nós somos galhos e ramos de uma videira que é Cristo, nós estamos deixando que Deus venha nos libertar de coisas que nos aprisionávamos ao nosso passado. Quando Deus, o próprio Criador, vem e começa a fazer podas de nós, para que nós venhamos dar fruto, nós estamos deixando que Deus nos liberte, nós estamos nos libertando de coisas que nos aprisionava a um passado que não trazia fruto para o Senhor. Nós estamos deixando que Deus faça a cura interior de nós. Deus nos cura todo dia. Toda poda que Ele faz em nós é uma cura que Ele está trazendo aos nossos corações. Aquele pensamento negativo que nós tínhamos quando estavam lá na rua, de beber, de prostituir, de fazer várias coisas erradas, já foi uma cura que Deus tem feito em nós. É uma libertação que Ele está trazendo aos nossos corações. Ele nos liberta todo santo dia de alguma coisa. Então, o que nós temos que fazermos daqui adiante? Permanecer firmes na videira que é Cristo. Não vai ter outra videira. Pode até nascer outras videiras, mas não é a verdadeira. Porque Cristo fala que Ele é a videira verdadeira, né? A gente sabe que vai surgir muitos falsos profetas, pessoas se autodenominando Cristo, já existe. Lá na Rússia apareceu um cidadão dizendo que ele era o próprio Cristo, e uma multidão de gente largou suas coisas, vendeu tudo e foi seguir o cara, né? Ou seja, ele até pode ser uma videira, mas é uma videira que já vai nascer morta, porque a verdadeira é Cristo Jesus. Então, de que videira nós queremos ser parte? De Cristo ou de uma videira que já nasceu morta? Claro que todos nós fazemos parte dessa videira que é Cristo Jesus. Então, que nós venhamos a partir de agora deixar que a libertação que Deus já fez na nossa vida fique para trás. E que nós venhamos a partir de agora dar frutos para o agricultor. Ele está lá sedento, está com sede, com fome de novos frutos, frutos novos. Enquanto nós estamos aqui hoje, enquanto galhos dessa videira, sem querer dar frutos para o Senhor. Essa palavra, ela falou muito comigo, né? A gente quando passa a estudar um tema para trazer aqui, eu tenho coisas que eu pego na minha vida e eu levo para o resto da vida, e eu venho, sempre, às vezes que eu tenho oportunidade, eu falo a mesma coisa. No aniversário da igreja, teve duas falas que falou muito comigo. Uma foi do irmão Bruno e outra do pastor Joanes. E ambos eu guardo para mim. O pastor Joanes falou que a palavra, se não falar com quem está ministrando, ela não vai servir para a igreja. E ela falou muito comigo. Eu, particularmente, hoje, refletindo nessa mensagem, eu fiquei me cobrando muito. Cadê os frutos que eu tenho apresentado ao Senhor? Né? Então, se Deus fosse fazer uma colheita hoje, de mim, que sou um galho dele, quais frutos eu tenho apresentado para o Senhor? Né? Eu sei que eu não estou sendo um galho morto. Eu já apresentei algum fruto, mas é muito pouco. Por toda a obra que Deus tem feito na nossa vida, né? Por permanecer, por deixar, por trazer aqui na terra o seu filho para morrer por nós, passar todo aquele sacrifício, Deus permitiu, simplesmente para plantar uma semente. Essa semente germinou. E essa germinação dela fez os discípulos do Senhor, que somos nós. Mas nós somos os discípulos que não podemos deixar essa videira morrer. E ela não vai morrer se depender de nós. Que nós venhamos daqui para frente
termos de fato um coração de quem quer ganhar almas para o Senhor. Deixar esse orgulho nosso de lado, de querermos simplesmente vir à casa do Senhor e fazermos mais. Porque o que nós temos feito ainda é muito pouco. Muito pouco. Pastor Giovanni tem uma missão e um desejo grande para essa obra, para esse ministério, que é, esse ano ainda, abrir 50 células e construir uma catedral para 7.000 pessoas. Mas se nós, enquanto galhos, não formos frutificar, essa obra sozinha não anda. Nós somos um corpo, e esse corpo faz parte de uma cabeça. Se todos nós não tivermos os mesmos objetivos para trazermos novas pessoas à igreja, para que eles venham conhecer a palavra do Senhor e que a palavra venha o libertá-los, nós não vamos entregar os frutos ao Senhor. A nossa parte é fazer evangelismo, evangelizar, buscar pessoas, trazer eles para que eles venham conhecer a verdade. Quem vai libertá-los é a própria verdade. Amém? Vamos nos colocarmos de pé, vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Nesse momento eu queria que você pedisse ao Senhor Jesus que esse galho que nós somos hoje venha a ser um galho e um ramo que venha frutificar, para que Ele, o Criador, venha fazer essa colheita. Glória a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Deus, nós estamos aqui, meu Senhor Jesus, enquanto galhos, enquanto filhos do Senhor, enquanto galhos firmados nessa videira, essa videira que é Cristo Jesus, que o Senhor mesmo, enquanto agricultor, plantou nessa terra. Pai, que nós venhamos trazer frutos, para que o Senhor venha colher, que o Senhor coloque o desejo no nosso coração, de ganhar almas para o Senhor Jesus, para que quando o Senhor venha fazer a sua colheita, o Senhor não volte de mãos abananos. Eu sei que o Senhor nos colocou aqui nessa terra, para que nós venhamos dar frutos ao Senhor, que nós venhamos trazer almas para o teu reino. Deus, que o Senhor venha colocar o desejo, que o Senhor venha despertar nos nossos corações essa sede, essa ânsia de buscarmos, de sermos sedentos, de ganhar almas para o teu reino. Pai, que o Senhor possa transformar-nos, que o Senhor possa fazer essa poda necessária que existe em nós, para que nós venhamos dar frutos ao Senhor. Deus, faça toda a poda necessária em nossos corações, tira de nós esse orgulho, tira de nós essa soberba, que nós venhamos ser pessoas firmes nessa videira que é Cristo, para que os nossos frutos sejam colhidos pelo Senhor, que é o nosso Criador, e que esses frutos venham ser doces e saborosos ao teu paladar, que o Senhor venha saborear essas almas que nós iremos ganhar para o Senhor Jesus, que essas almas estejam todas com o Senhor, na época da sua colheita. Pai, transforma nosso coração, transforma nossa mente, coloca um coração de pastor no nosso coração, Pai, que nós venhamos sentir o desejo de cuidar de pessoas. Deus, eu te apresento toda a tua igreja, que o Senhor venha fazer um agir aqui nesta obra, meu Deus, que o Senhor venha fazer maravilhas no meio do teu povo, Deus, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha fazer maravilhas, entregar, meu Senhor Jesus, a unção necessária, meu Deus, para o teu povo. Espírito Santo do Senhor esteja conosco nesse momento, que você tenha, Pai, desejo, meu Senhor Jesus, e prazer nessa obra que estamos fazendo para o Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos força, nós te pedimos, meu Senhor Jesus, que nós venhamos ser vigorosos, valorosos ao teu reino. Pai, nos dê um coração, meu Senhor Jesus, aquebrantado, nos dê um coração renovado, renova nossas forças, renova, meu Senhor Jesus, cada dia mais esses arbustos que nós estamos, meu Deus, para que nós venhamos florescer e entregar a Ti o melhor fruto,
que são almas que sejam ganhados para o teu reino. Em nome do Senhor Jesus, nós te rogamos e por fé te agradecemos. Amém. Agradeço minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.